Você tem medo de envelhecer? Se você disser que não, eu não vou acreditar. E se você disser que sim, eu lamento dizer, você vai envelhecer. Como dizia Simone de Beauvoir, grande escritora e filósofa, viver é envelhecer. E tudo depende também do seu ponto de vista, do modo que a gente enxerga as coisas. Até os 9 anos de idade, eu vivia com meu tio, com a minha tia, aqui em Niterói. E eu chamava o meu tio de pai e a minha tia de mãe. Aí, um belo dia, minha mãe veio me buscar. Eu me lembro muito bem, ela chegou e disse assim, oi, eu sou sua mãe. Aí eu me lembro de responder, nossa, agora eu tenho 2 mães. É engraçada a resposta da criança, né? Eu me lembro assim de ter ficado feliz. Só que não foi tão bom assim. Eu fui morar com ela no Rio de Janeiro e foi muito difícil, porque eu já estava acostumada com a estrutura familiar. E aí foi toda uma mudança. Mas o tempo passou e aos 15 anos de idade, bem, eu já estava muito feliz. Adolescente, bombando, assim, cheia de hormônio, namorando, gatinho que tocava violão na Zona Sul do Rio de Janeiro. Estava muito feliz, muito integrada, né? naquela família de novo. Só que minha mãe chegou um dia e disse assim, Cláudia, tchau, daqui a pouco eu volto. Foi e nunca mais voltou. Ela morreu de acidente de carro aos 35 anos. E o curioso é que, aos 35 anos, ela falava que ela ia morrer com 35 anos, porque a mãe dela tinha morrido com 35 anos. Então, quando eu cheguei aos 35, eu falei, bem, agora sou eu, né? Isso é maldição de família, eu estou ferrada. Fiquei morrendo de medo. Só que o tempo passou e eu fiz 36. Aí eu fiz 40, eu fiz 50, e fiz 60 e 61, estou aqui, viva. E feliz de estar viva. Sinceramente, eu me sinto no lucro. E por isso, eu aceito o meu envelhecer. E nessa época, nessa idade, eu aprendi o que era finitude. É engraçado que, desde que eu fiz 60 anos, todo mundo me pergunta a mesma coisa. Cláudia, como é que você faz para se manter tão jovem, né? Cláudia, como é que é ter 60 anos? Cláudia, você ainda faz sexo aos 60 anos? Todo mundo quer saber isso, né? Aí, quando eu fui na entrevista com o Bial, a primeira coisa que o Bial me falou, me perguntou, foi o seguinte, Cláudia, quando você se dá conta da sua idade? Porque, segundo ele só se dá conta quando ele se olha no espelho. Eu falei, eu não. Prontamente eu disse, não, eu não. Eu fico maravilhosa no meu espelho, porque minha luz é incrível. Então, em qualquer idade, eu vou estar linda. Porque luz é tudo, gente. Luz é tudo, sinceramente. A luz pode ser cruel com você, ela pode ser forte, isso, ó. E ela pode mostrar tudo, todas as suas veias, sua ruga, seus poros. Ou então ela pode ser generosa com você, para você se sentir bem. E eu escolho a luz generosa porque eu quero ser feliz. E para mim o mais importante é ser feliz. Né? Aos 60 anos eu já sei o que me faz feliz. Desculpe aí as pessoas mais novas, mas aos 60 eu sei realmente o que me faz feliz. A felicidade é tudo. Tudo. Sabe que tem um estudo que foram os economistas que fizeram. Economista, muito doido isso, né? Eles fizeram em vários países com milhares de pessoas sobre a felicidade e notaram que as pessoas mais novas e as pessoas mais velhas são as mais felizes. Fazendo um U, que significa 45 anos, você está bem ferrado, né? Mas eu, aos 61, eu estou só em ascendência, eu estou só subindo de felicidade. Curioso isso, né? Ok, Cláudia, então tá. Então, o que você faz para ficar tão bem aos 60 anos? Bem, eu não tenho uma fórmula. Não existe uma fórmula, até porque eu acredito que cada um tem o seu próprio espelho, cada um escolhe a sua própria luz para se olhar. Mas eu vou ser generosa com vocês. Vou fazer o seguinte. Pense em vocês daqui a 10 anos. Então, vocês estão lá, mais velhos, com 10 anos a mais. E vocês vão pensar em vocês agora, nesse momento, com a roupa que vocês estão nesse momento. O que vocês vão pensar de vocês? Nossa, quando eu era jovem. Não. Então, vocês são jovens. E eu também sou jovem. E, por isso, eu acho que a gente tem que
aproveitar. Aproveita a idade que você tiver. Aproveitar tudo, que é muito importante. Já basta a sociedade que ela nos impede e nos diz o que a gente tem que fazer, como é que a gente tem que falar, como é que a gente tem que ser. Né? Não vai ser eu mesmo que vou me impedir de fazer coisas. Então, a gente tem que aproveitar, faça coisas diferentes. Eu estou falando sério. Façam, sabe, novos cursos, vai, bota biquininho, bota lingerie, seduza, beija na boca, vai fundo. Sonhe e viva, e sonhe, porque não existe idade. Eu acredito que todo mundo tem crise de idade, independente. Né? Tem gente com crise com 30 anos, tem gente com crise com 40 anos, tem gente com crise até com 20 anos. Outro dia eu estava na minha academia, eu juro, estava lá na minha academia, tinha um grupinho de garotas super novas. Aí tinha uma menina falando assim, não, porque agora não tem mais idade para isso, agora não tem mais tempo para aquilo. Eu olhei para a cara dela, tão novinha, né? Aí eu perguntei, quantos anos você tem? Ela falou, tenho 19, mas vou fazer 20. Com a cara de derrotada. Juro, eu pensei, meu Deus, em que mundo que nós estamos? Que uma menina de 20 anos se sente velha para algumas coisas. Que mundo é esse? Né? Um mundo que bombardeia as nossas mentes com uma estética de modelos de 17 anos que viram padrões de beleza, né? A gente está repetindo aqui, várias pessoas estão falando sobre aqui nesse TED, sobre os padrões de beleza que inalcançáveis, que faz uma menina de 20 anos se sentir velha para outros tipos de coisa. Então, vocês imaginam uma mulher de 60 anos. Como é que ela se sente? Invisível. Ela se sente invisível. Para a mulher é mais difícil envelhecer, né? Há um tempo atrás, bastante tempo atrás, eu fui no cinema. Fui ver Comer, Rezar e Amar, com a Julia Roberts, porque eu fiz o teste para o filme, bem, não passei, mas eu queria ver o filme. Aí eu estava lá sozinha no cinema e tinha 3 mulheres atrás, e elas estavam olhando o filme e só falavam assim, nossa, como ela está velha, né? Está cheia de ruga. Coitada, ela era tão bonita. E eu fiquei pensando, por que a mulher fala assim da outra? Que coisa triste, a gente vai envelhecer, todo mundo vai envelhecer, tão triste, porque um homem não fala assim de outra mulher. Mas, eu refletindo mais profundamente, eu pensei, a mulher, ela repara no envelhecimento da outra mulher. O homem simplesmente nem vê, porque para o homem a mulher está invisível, ele não repara. Para a mulher é mais difícil. E depois vem a menopausa. Né? Desculpem, homens, eu sei que vocês não querem ouvir falando sobre coisas de mulher. Menopausa, menstruação, né? Ponto G, onde está o clitóris? Ai, mas é gozado. É complicado, porque a mulher é uma máquina complexa. Aí vem a menopausa. E claro que a menopausa mexeu comigo. A menopausa mexeu com a minha libido, mexeu com os meus hormônios, calores infernais e tudo isso, mas eu mantive a minha essência. Eu continuo praticando a arte da sedução. E eu digo para vocês, meninas, olha, eu comparo a mulher mais velha com uma menina novíssima virgem. Sabe aquela menina que fica guardando a virgindade para aquele homem especial, para aquele momento incrível? Homem não faz isso. Coisa incrível, tem que ser aquele homem, aquele momento. A mulher mais velha também fica guardando a sedução para aquela noitada que vai ser incrível, que vai encontrar uma pessoa especial. Aí eu vou seduzir. Não, não guardem. Seduzam. Não guardem a sedução. Usem e abusem disso, porque quanto mais a gente faz, melhor a gente fica. Então, por isso, sabe, quando essas mulheres voltam a ser protagonista da história, eu vejo essas mulheres voltando a ser protagonistas quando elas se impõem, quando elas usam e abusam da sedução, quando elas fazem o que elas querem, quando elas tomam um posto de poder, ou qualquer que seja, com qualquer idade, aí elas passam a ser visíveis. Então, eu hoje, aceitando o meu envelhecer e sendo quem eu quero ser, fazendo o que eu quero fazer, eu me torno visível ao mundo. Boa noite.